Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre mães que possuem uma fé não fingida. E o texto está em 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 7, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. O apóstolo Paulo fala aqui no verso 5, que ele se recorda, ele se lembra da fé não fingida que primeiro habitou a avó Lóide e depois a mãe Eunice, e agora ele está vendo que habita também em Timóteo. Por isso o tema da mensagem é mães que possuem uma fé não fingida e que passam ela de geração em geração. Esta carta do apóstolo Paulo é uma das cartas mais emocionantes do Novo Testamento, porque é a última carta do apóstolo Paulo à igreja. E ela é direcionada justamente a Timóteo, o seu amado filho na fé. Aqui Paulo está na antessala do martírio, ele está na penumbra do martírio, muito próximo a ser decapitado, porque todo cidadão romano que era cristão e era perseguido pelo Império Romano, morreria por decapitação. Se não fosse romano, poderia morrer e morreria certamente crucificado, que é a penalidade para aquele que não é cidadão romano. Então Paulo, ele está aqui muito perto agora desse momento do final da sua trajetória, e no final da sua trajetória ele traz algumas coisas à memória. Ele precisa passar o bastão, ele precisa deixar um legado, e ele lembra. E ele lembra de quem? Ele lembra de uma avó e de uma mãe que souberam educar muito bem o filho. No caso, Lóide aqui educou muito bem a Eunice, e a dona Eunice educou Timóteo nas sagradas letras desde a infância. E Paulo fala assim: olha, a forma como você educou é muito preciosa, porque não é só uma educação formal de ensinar a Bíblia como se estivesse numa escola. A fé que a Lóide passou para a Eunice e a Eunice passou para o Timóteo é uma fé pelo exemplo, é uma fé que se vê no comportamento e no dia a dia, porque nós sabemos que muitas vezes nós falamos coisas certas para os nossos filhos, ensinamos o que é certo, mas às vezes não fazemos o que é certo. Quando o apóstolo Paulo fala de Lóide e de Eunice, e também fala do Timóteo, ele está falando assim: olha, eu vejo em 3 gerações a fé no Evangelho passar de uma forma muito pura, de Lóide para Eunice e de Eunice para Timóteo. E é uma fé daquele que decide viver de acordo com a palavra de Deus na prática, nos atos, nas escolhas, no dia a dia. Não é só faça o que eu estou falando, mas essa fé é uma fé que diz assim: ó, olha para mim e faz o que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 3,15, disse assim acerca de Timóteo:
Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. Então, o Timóteo, ele estava crescendo dentro desse lar, por causa dessa mãe, ele estava crescendo em graça e sabedoria na presença de Deus e na presença dos homens. Uma mãe sábia, uma mãe de fé não fingida, uma mulher de Deus. Ela ensina com palavras, mas ela ensina com atitudes. Ela se posiciona. Timóteo aprendeu dentro de casa o que pode e o que não pode, o que é e o que não é. Atos capítulo 16, versículo 1 vai dizer que o pai de Timóteo era grego, possivelmente ele era ateu. Mas a fé que estava ali no coração de Lóide e de Eunice era uma fé legítima e muito bem fundamentada e que foi passada de geração em geração. Isso é muito lindo, porque essa mãe e essa avó não sabiam, mas elas estavam preparando o Timóteo, e elas não tinham nem ideia disso, para caminhar com o maior apóstolo entre os gentios, o bandeirante do cristianismo, o maior homem de Deus entre os gentios, que foi o apóstolo Paulo. Quando essa mãe, quando essa avó estavam ali, dando o leite da piedade para Timóteo, elas não tinham ideia de onde o neto, de onde o filho iria andar. Por isso, querida mamãe, ensina bem o teu filho no caminho que ele deve andar, e que ele ouça de você as palavras de Deus, que ele receba de você, que é mãe, as orações, que ele receba de você o acolhimento, mas também a direção para fazer o que é certo nessa vida, porque você não sabe os planos de Deus para os seus filhos, você não conhece. Eu tenho minha netinha agora, a Maitê, minha netinha, e eu falei hoje de manhã sobre isso, falei: Senhor, onde essa menina vai andar? A gente tem que ensinar ela bem nos caminhos do Senhor. A gente ama, a gente quer mimar, a gente fica apaixonado pelas crianças quando são pequenas. Gente, criança pequena é tão linda, que dá vontade até de comer, não dá? Mas quando cresce, se não educar direito, quando cresce você fala assim: por que a gente não comeu? Não é verdade? Por quê? Porque daí viram a outra coisa. Então, como é que a gente tem que fazer para dar certo? Tem que educar segundo a palavra de Deus. Eu lembro quando nossos filhos eram pequenos, e eu e a Márcia, a gente saía, eu falei isso de manhã, a gente ia nos restaurantes, na pizzaria, em algum lugar, até no mercado. E aí estava às vezes na casa de alguém, e as crianças começavam a querer incomodar. Porque está na frente dos outros, daí parece que elas querem testar a gente. Já aconteceu isso com você? O filho dá aquela testada. Eu, quando tentava testar meu pai e minha mãe, o meu pai só me dava uma olhada e o meu teste acabava ali. O medo que eu ficava, porque naquela época o negócio era diferente. Mas lá em casa, elas estavam querendo assim, ficar muito assanhadas, e aí a Márcia falava, a gente olhava, ela para, não parava. Sabe o que ela fazia? Falava assim: vem cá que eu vou te levar ali no banheiro. Irmãos, entrava no banheiro enviesado, saía do banheiro, parecia um anjinho. O que acontecia dentro daquele banheiro até hoje é um mistério. Mas a criança saía de lá alinhadinha. E depois era só falar assim: vou te levar no banheiro. Já pronto. Porque lá não tinha ninguém certo para proteger. Você com certeza lembra as vezes que a sua mãe e seu pai chamou a sua atenção, ensinou você o que é certo. Você pode até esquecer os presentes que você pediu para os seus pais e não recebeu. Mas às vezes que os seus pais te corrigiram, você lembra, não lembra? E depois que você ficou grandão, adulto, você fala assim: ainda bem, pai e mãe, muito obrigado por todas as vezes que vocês me corrigiram.
Vocês fizeram muito bem. É ou não é? É. Porque foi isso que fez você andar na linha. Então Timóteo, ele não está só sendo corrigido nesse sentido, mas Timóteo também está sendo muito bem fundamentado nas Escrituras. E o que a Eunice e a Lloyd não sabiam é que Deus tinha vocacionado Timóteo para andar junto com o apóstolo Paulo. E o que vai acontecer é que Paulo conhece já o Timóteo a partir da sua segunda viagem missionária. Ele conhece na primeira, mas na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo já pega o Timóteo e vai começar uma caminhada junto com Timóteo. E isso aqui eu quero chamar muito a atenção das mães para esse ponto, que está escrito ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, de dia e de noite em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Então, se mães que têm uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé não fingida, são mães que ensinam, mães também que possuem uma fé não fingida são mães que oram e vigiam acerca das amizades dos seus filhos. Existe uma idade na vida da criança que quem decide com quem essa criança vai andar é o pai e a mãe. Na minha época era assim. Você está indo na casa de quem? É filho de quem? E não sei o quê. Tinha um monte de perguntas, tinha um questionário. E isso era muito importante, porque o pai e a mãe estavam querendo entender quem eram as nossas companhias. Hoje nós temos o Instagram, Facebook, a internet, que muitas vezes tem pessoas lá com muita má intenção, mal intencionadas com as crianças, com os nossos filhos. Por isso o pai e a mãe devem sempre orar pelas amizades dos seus filhos, com quem eles andam. O apóstolo Paulo vai se tornar o melhor amigo de Timóteo, mas não só o melhor amigo, um mentor espiritual. E não só um mentor espiritual, Paulo vai dizer assim: ao meu amado filho Timóteo, filho na fé. Paulo elege Timóteo como seu sucessor. E sabe, a amizade de Paulo na vida de Timóteo fez toda a diferença, porque Timóteo é um vocacionado e ele vai assumir a grande igreja de Éfeso, que é a capital da Ásia Menor. E lá existiam muitos falsos mestres, ensinando muitas heresias e trazendo muita perturbação na igreja. E então Paulo vai chamar o Timóteo e vai dizer: Timóteo, você permanece firme nesse evangelho para combater esses falsos mestres. E ele vai ensinando o Timóteo a ser um homem segundo o coração de Deus. Mas também naquela época, o Nero, imperador, ele havia colocado fogo em Roma no ano 64, vocês sabem disso. E Roma pegou fogo porque Nero incendiou. E aí queimou 10 bairros, dos 14 bairros de Roma, 10 bairros foram completamente incendiados. E os outros 4 que não queimaram, eram densamente povoados por cristãos. O que deu para Nero o álibi perfeito, e falou assim: quem incendiou Roma foi os cristãos, porque não pegou fogo só no bairro deles. Mas não foi isso, Deus estava protegendo os cristãos. Nero colocou fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos e elege o apóstolo Paulo como líder, que fez tudo isso. Então, na segunda prisão agora do apóstolo Paulo, e ele está escrevendo essa carta com algemas, preso. Agora ele não é um preso religioso como foi na primeira prisão. Na segunda prisão do apóstolo Paulo, ele é um preso político, incriminado por Roma. Na primeira vez que ele vai se defender, ninguém vai socorrê-lo. Sabe por quê? Porque Nero está mandando matar os cristãos queimados vivos.
Nero está mandando colocar os cristãos no Coliseu, passar sangue neles, cobri-los com pele de ovelha, para que os leões confundam os cristãos com animais e os devorem. Nero está mandando crucificar os cristãos e está mandando prender e matar os familiares dos cristãos. Por isso que na primeira defesa do apóstolo Paulo, ninguém vai lá para ser associado a Paulo. E nós já estamos falando de 30 anos de ministério ou mais. Onde estão os amigos de Paulo? 30 anos. Onde estão as pessoas que poderiam defender Paulo? Ninguém apareceu. Mas sabe o que Paulo disse? Ninguém apareceu, menos um. Timóteo apareceu. Irmãos, a Bíblia diz que Timóteo era jovem, era tímido e era doente. Ele tinha tudo para dar errado. O filho da dona Eunice, aos nossos olhos, não ia dar nada na vida. Jovem, tímido e doente, isso vai parar onde? Mas Deus o capacitou com dons, e Paulo disse para ele: Timóteo, reaviva o dom que está em você. E Timóteo estava lá associando o nome dele a Paulo na sua primeira prisão. E na segunda prisão, Paulo manda chamá-lo. E diz: Timóteo, vem depressa, porque o inverno está chegando. Traz as escrituras e traz para mim a minha capa, porque vai ficar frio. E Paulo já não ora mais para sair, porque sabe que vai morrer. Mas ele está preparando o seu sucessor, Timóteo. Nós precisamos, mamães, preparar os nossos filhos para ser homens de Deus, de uma envergadura espiritual tão forte, que eles não recuem diante de qualquer adversidade da vida. Porque Paulo diz a Timóteo, no versículo 7, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio, Timóteo. Deus te deu um espírito de coragem, fique firme. É isso que Paulo está dizendo para ele. A sua timidez pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Onde é que Timóteo aprendeu a ser esse homem de Deus que não abandonou o apóstolo Paulo na hora que ele mais precisou? Com a sua mãe, com a sua avó, sua mãe Eunice, dona Eunice. Por isso, a senhora que está me ouvindo, eu quero lhe dizer que, por causa de você, seus filhos poderão conquistar coisas nesta terra. Seus netos, seus bisnetos, poderão participar de planos de Deus que você não tem nem ideia. Invista neles, ore por eles, ensine eles, capacite eles, para que vivam os sonhos de Deus. Ninguém é como uma mãe. O Espírito Santo é o que mais se assemelha à mãe na Trindade. O Pai é o Pai, Jesus é o Filho, mas o Espírito Santo e a mãe são muito parecidos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é consolador. Existe alguém que console melhor que uma mãe? Existe colo melhor que o colo de uma mãe? Não existe. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é nosso advogado. Ninguém defende melhor um filho, com mais veemência e força, do que uma mãe. Você é filho, você sabe, você tem mãe ou teve mãe, você sabe como ela lutou e te defendeu. O Espírito Santo nos guia na verdade. Quantas vezes a nossa mãe nos pegou pela mão e nos guiou por caminhos retos e santos. O Espírito Santo nos ensina, as mães ensinam. Você entende? O Espírito Santo nos convence do pecado. Quantas conversas com as nossas mães fizeram diferença na nossa vida? O homem não é capaz de gerar nada. O homem participa
mas é a mulher que gera um filho, que tem uma vida dentro dela. Ela sabe o que é isso. Nas entranhas dela, é dali que vem o filho. A importância de um filho, a graça que é ter um filho. Mas os nossos filhos precisam viver planos de Deus. Amém? Quero encerrar com 4 conselhos do apóstolo Paulo para você, mamãe. Para as mamães e para aquelas que ainda serão mães. 4 conselhos. Primeiro conselho está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. De quem os seus filhos devem ficar afastados, diz o apóstolo Paulo. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te também destes. Não são companhia para os seus filhos, para a sua família. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer de quem deve ficar perto. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Paulo está dizendo aqui, Timóteo, fique perto de mim. E eu quero dizer que você que é filho, fique perto de sua mãe. Ninguém ama mais você do que sua mãe. Se tem alguém que te ama nessa terra e que nunca vai te trair, é a sua mãe. Depois, nunca se afaste de Deus e de sua palavra. Terceiro conselho está em 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem aprendeu. Permaneça na palavra. Ensinamos os nossos filhos que eles devem permanecer na palavra. E por último, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Nossos filhos não devem somente permanecer na palavra, sofrer pelo evangelho e honrar os pais. Nossos filhos devem pregar a palavra. Toda mãe tem a missão de fazer dos seus filhos um anunciador, um proclamador, um multiplicador do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as mães. Não podemos falhar nisso, mães. Nossos filhos precisam estar preparados para pregar a tempo e fora de tempo, como ensinou o apóstolo Paulo. Este é o último conselho. Que Deus te abençoe, querida mamãe. Que o Espírito Santo te ilumine, te dê sabedoria, te dê inteligência, te dê revelação, discernimento, domínio próprio. Que o Espírito Santo te ilumine e inspire e use a sua vida corajosamente para inspirar seus filhos e aplicar neles uma fé não fingida, que fará que esses filhos, homens e mulheres, sejam cheios do Espírito Santo e façam toda a diferença que Deus quer que eles façam nessa terra, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém?
Mulher de Deus, se você fizer isso e tiver sucesso nisso, e você terá, então a sua vida foi uma vida digna de ser vivida. Porque um filho que teme ao Senhor é melhor que muitos bens. Um filho que avançou e conquistou os propósitos de Deus é melhor que muitos títulos e que muitas posses. Como é bom ter um filho e uma filha que teme ao Senhor e que vive segundo a sua palavra. E os seus filhos viverão tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um convite agora para todas as mamães que estão aqui, todas elas. E de uma forma assim, profética, como algo que a gente, pela fé, já tomou posse, eu vou convidar a Gisele também para vir pegar a flor. As mães vão vir pegar as flores que estão aqui e vão permanecer aqui na frente. E Gisele, eu tenho tanta convicção que Deus vai te abençoar, já te abençoou, que você vai vir pegar a flor já tomando posse do milagre de Deus na sua vida, tá? Então, mamães e Gisele, todas, venham. E agora vamos pegar essas flores aqui, em nome de Jesus, pode vir. Elas merecem mais aplausos, pode aplaudir as mamães. São guerreiras do Senhor, mulheres valorosas, vitoriosas, mulheres de Deus. Me alegro com a vida de todas vocês. E aí vocês ficam aqui na frente, tá? Que a gente vai fazer uma oração juntos. Eu quero chamar a Márcia, vem cá, Márcia, ficar junto comigo, nós vamos orar pelas mamães. Que coisa tremenda, né? É bom demais. Podem se ajeitar todas aqui na frente, bem pertinho. Eu sou pai, não sou mãe, como é que eu vou fazer oração para as mães? Tem que ser a Márcia, que é mãe, e nós vamos fazer essa oração juntos. E eu quero me alegrar junto com você. Podem pegar, a gente espera todas pegarem. Tá bom? Tá lindo de ver, gente, essas queridas mamães todas aqui. Olha, só quero falar uma coisa. Na apresentação das crianças, tanto pela manhã quanto pela noite, eu olhei algumas mamães chorando, vendo seus filhos no altar aqui cantando. Para os olhos de algumas pessoas, talvez olhou aquelas crianças ali e falou assim: nada a ver. Mas no coração da mãe, chorando, eu falei, gente, não existe coração como o coração de uma mãe. Que coisa tremenda. Vamos orar, Márcia? Posso falar uma coisinha, né? Posso falar uma coisinha antes de orar, né? Então, não, deve estar todo mundo curioso, se perguntando o que eu fazia com as crianças no banheiro. Deve estar todo mundo curioso aqui, né, Carol? Perdoa, o que a Márcia fazia com as crianças no banheiro? Na verdade, gente, era assim, tá? O pastor Marco às vezes fala de antigamente, né, que as crianças levavam uma surra. Eu já falei para ele, eu preciso denunciar ele. Gente, o pastor Marco nunca bateu nos filhos, tá? E na verdade, quando a gente ia educar de forma mais severa, que eu era a parte mais brava, às vezes lá em casa, ele tinha bastante dificuldade. Depois ele foi aprendendo. Coração mole, 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 né? Eu tenho certeza que a gente sempre conversa o que ele quer dizer, às vezes, com uma surra, né? Que era o termo que ele aprendeu. É que realmente nem sempre danificou do jeito que a gente acha que danifica, né? Existe um momento, às vezes, para uma determinada correção. Mas, enfim, o que eu fazia era o seguinte, é porque eu combinava com as crianças, eu conversava com eles antes de sair de casa. Falava, nós vamos no restaurante, nós vamos num lugar público, nós vamos ao supermercado, lá vocês precisam se comportar. Então, eu conversava exaustivamente antes da gente ir. Aí, quando chegava lá,
eles começavam a testar a gente, né? E aí a gente fica meio sem jeito de disciplinar a criança ali na frente de todo mundo. Então a minha estratégia era levar para o banheiro. Um dia a Jana até me perguntou: Márcia, você levava para o banheiro, puxava a descarga, o que você fazia? Não, eu levava para o banheiro e eu retomava aquela conversa que eu tinha tido lá em casa. Lembra que a mamãe falou que a gente estava num restaurante, que isso aqui é um lugar público, porque na nossa época, gente, não tinha toda essa estrutura de kids nos restaurantes que tem hoje, que os pais podiam comer tranquilamente, as crianças eram levadas lá, né, por um lugar para brincar, com gente cuidando. Na nossa época não tinha isso, a gente que tinha que dar conta da criançada ali no restaurante. Então era isso. E às vezes o Marco até ficava chateado: mas Márcia, você já foi umas 5 vezes e voltou para esse banheiro, porque tinha dia que era assim, eram as 5 vezes, ia e voltava, ia e voltava. A minha comida já tinha esfriado, mas eu vou dizer para vocês que depois de uns 6 meses fazendo isso, tanto com o Pedro quanto a Cauana, era assim, eu só falava: a gente vai ter que ir para o banheiro conversar? Não, mamãe, a gente está no restaurante, né? A gente está no lugar público e aqui a gente tem que se comportar. Eu falei: exatamente. Então era isso, eu levava no banheiro para conversar, tá? Era isso que eu fazia e funcionava. Eu vejo que quando os filhos é pequeno, é isso. Eu fico muito feliz quando tenho o privilégio de orar pelas mães. E eu quero dizer uma coisa para as mamães. Quando a gente tem muitas feridas não resolvidas ao longo da nossa vida, durante um tempo a gente pode pensar que a coisa que define a mulher é a maternidade. Que uma mulher que não for mãe, ela jamais vai se realizar. Primeira coisa que eu quero é destruir essa mentira, tá bom? Ser mãe é um privilégio dado por Deus, mas ser mãe não é o que define a mulher. O que define a mulher é a mulher que teme ao Senhor, e essa será elogiada. A maternidade é uma incumbência do próprio Deus, e ela é difícil. Se a gente colocar toda a nossa dependência emocional numa maternidade, a gente vai se frustrar muito. Porque a nossa obrigação com os filhos é ensiná-los no caminho e pedir a Deus que nos ajude a proporcionar um legado. Mas a maternidade não é o que define a mulher. O que define a mulher é a identidade de filha de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas são secundárias. Inclusive o que define antes da maternidade uma mulher casada é ela ser esposa. Ser esposa sempre virá antes de ser mãe. Sempre. Hoje eu vi um vídeo onde fizeram um experimento. Uma psicóloga fez um experimento muito interessante na campanha daquela marca Isabela. Eu achei muito interessante, vejam lá para vocês verem. E aí um filho, dando uma de psicólogo, pergunta para a mãe dele assim: mamãe, como tem sido o teu relacionamento com o papai? Vocês têm saído? Vocês têm tido vida de casal? Porque se a vida de casal ficar em segundo lugar, a nossa maternidade já está completamente danificada. Então, mais uma coisinha aqui para acrescentar para o contexto de vocês. Continue sendo uma boa esposa. Amém? O Senhor vai honrar com filhos. Amém? E Ele vai te instruir numa maternidade leve e segura. Eu demorei muito para aprender a ser uma mãe leve. Meus filhos, coitados, tiveram que resolver vários traumas lá na terapia também, por causa de uma mãe pesada que eles tiveram durante muito tempo. Mas a gente pode reorganizar fazendo consertos. Peça perdão para os filhos pelas vezes em que você foi pesada demais e realinhe esse contexto. Amém? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por cada uma das mães que estão aqui, Pai. E porque o Senhor continua trabalhando nos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de gerar, Pai. Mas o primeiro privilégio que nós temos, Senhor, é o privilégio de sermos suas filhas em primeiro lugar. Filhos e filhas tementes ao Senhor, Pai. Alinha isso no nosso coração, Senhor, porque é dessa forma que nós seremos uma mãe segundo o teu coração. Se o nosso coração estiver alinhado em primeiro lugar, Pai, contigo, que é o nosso Pai, que não falha. E assim, Pai, buscando essas verdades através de um relacionamento de intimidade contigo, nós seremos mães provedoras.
Nós seremos mães nutridoras. Nós seremos mães com essa mesma fé que habitou em Lloyd e em Eunice, Pai. E essa fé será transmitida para os nossos filhos e eles jamais se desviarão da tua verdade, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Hoje, quando o Marco falou que ia pregar esse texto, eu fiquei muito feliz. Esse foi o texto que eu usei para minha nora no chá de bebê dela, profetizando sobre a vida da Maitê. Que a Maitê, ela cresceria e ela teria a mesma fé que habitou nas avós, nas mães e nas gerações que vieram antes dela, de mulheres que não deixaram de orar e profetizar sobre as suas casas. Nós temos um poder dado por Deus de profetizar e abençoar a nossa família. A palavra que sai da boca de uma mãe gera vida, porque sai do ventre. Amém? Então profetize isso sobre a casa de vocês. Amém. Não posso deixar você falar, é melhor que eu? Terrível. Irmãos, que bênção, né? Queridas mamães e mulheres, que Deus abençoe a todas. Muito obrigado, que Deus use vocês poderosamente, continue usando, e que vocês tenham muita alegria em casa e nas suas famílias, em nome de